E aí, pessoal? Nós estamos aqui novamente para a nossa aula de matemática. Eu sou o professor Cleber Francisco e na aula de hoje nós vamos estudar sobre sistemas de equação do primeiro grau, beleza? Na aula passada nós estudamos a equação do primeiro grau com duas incógnitas e hoje nós vamos estudar sisteminhas de equação. Os sistemas de equação do primeiro grau são constituídos por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Então vou mostrar aqui um exemplo. Eu tenho duas equações e duas incógnitas, ok? Eu vou procurar valores que satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo, que tornem as duas equações verdadeiras, beleza? Aqui eu tenho x mais y igual a 15. Eu posso fazer as iterações que a gente viu na aula passada, isolar o x ou isolar o y, entenderam? Vamos começar com um exemplo. Nós vamos resolver isso aqui não, vamos começar com um exemplo. Eu tenho 90 moedas que dão um total de R$ 78. Uma certa quantidade são moedas de R$ 1 e as restantes são moedas de 50 centavos. A quantidade de moedas de R$ 1 é... Então, como é que a gente montaria esse exemplo? Vamos lá, eu tenho moedas de R$ 1 e tenho moedas de 50 centavos. Eu sei que juntas formam um total de 90 moedas, ok? E eu tenho as moedas de R$ 1 e as moedas de 50, que os valores agora, ó, quando estão juntas, formam R$ 78. Entenderam? A quantidade de moedas são 90, mas os valores que aquelas moedas têm são R$ 78. Então aqui eu posso chamar a quantidade de moedas de R$ 1, eu vou chamar de x. Eu poderia chamar com qualquer outra letra, mas a gente costuma usar o x. Tranquilo? E a quantidade de moedas de 50 centavos eu vou chamar de y. E agora, o que é que a gente vai fazer? Eu sei que x mais y, que é a quantidade de moedas de R$ 1, mais a quantidade de moedas de 50 centavos, juntas formam um total de 90 moedas. E eu sei também, de acordo aqui, ó, as de R$ 1 e as de 50 formam R$ 78. Então, o valor 1 multiplicado pela quantidade de moedas de R$ 1 mais 0,5, que é 50 centavos, é metade de R$ 1, vezes a quantidade de moedas de 50 centavos. E isso é igual a R$ 78. Então, aqui nós temos duas equações com duas incógnitas e admitem o mesmo valor. Isso quer dizer o quê? Que o valor de x que resolva essa equação de cima também tem que resolver a equação de baixo, juntamente com o y, beleza? Então isso aqui é um sisteminha de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então vamos lá. Existem vários métodos de resolução de um sisteminha. Nesse exemplo, nós vamos usar o método da substituição, tranquilo? Então como é que a gente faria aqui? Beleza, na aula passada a gente viu que a gente consegue fazer as iterações. Eu consigo isolar uma das variáveis e colocar em função da outra. Então, a mesma coisa eu vou acontecer aqui. Vou pegar em uma das equações, pegar uma variável e isolar. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, ó, eu peguei a minha primeira equação, que é x mais y igual a 90, e vou isolar o x. Isso significa que eu vou colocar o x em evidência. Como é que eu faço isso? Eu tenho que deixar só o x no membro, tá? Então, primeiro membro, segundo membro, então eu deixo só o x. E o y vai para o outro membro, o outro lado da igualdade. Quando uma coisa vai para o outro lado da igualdade, o que é que acontece? Ele tem que mudar a operação. Nesse caso aqui está mais y. Ele vai passar para o outro lado, menos y, beleza? Então fica só o x, que é igual a 90, menos y. Isso aqui você já entendeu, que é como se eu estivesse subtraindo menos y nesse primeiro membro e menos y no segundo membro. Y menos y dá zero, ficaria x mais zero. Não precisaria escrever o zero, ok? E 90 menos y. Então o valor de x aqui é 90 menos y. E agora que vem a substituição. Eu vou pegar esse x, que admite agora, ficou em função do y. Na minha segunda equação, eu vou colocar justamente esse valor. Beleza? Então aqui na minha segunda equação, que tem um x, é o próprio x, eu vou trazer ele para cá, ó. Onde tem um x aqui, eu vou colocar 90 menos y, beleza? Então ficaria da seguinte forma. 1 que está multiplicando 90 menos y
Eu coloquei entre o parênteses porque se aqui não fosse 1, fosse qualquer outro valor, eu teria que multiplicar antes, porque tudo isso aqui é o meu x. Tranquilo? Por isso que eu deixei 1 aqui. Mas a gente sabe que na multiplicação, o 1 é um elemento neutro. Então, 1 vezes isso aqui é isso aqui. 1 vezes isso é isso. 1 vezes x é x. Tranquilo? 1 vezes 90 menos y, por isso que eu coloquei os parênteses. Cuidado nisso, tá? Porque se fosse outro valor, você não colocasse os parênteses, ia só estar multiplicando só 90. E daria errado. Mais 0,5y, que eu repeti, que é igual a 78. Então agora perceba que eu só tenho uma equação com uma incógnita. Eu só passo a ter somente o y. Então, se eu tenho só uma incógnita, a gente já aprendeu a resolver a equação do primeiro grau. É só isolar o valor de y e achar o valor correspondente. Como é que eu faço aqui? Vamos lá. 90 menos y mais 0,5y. Perceba, eu tenho y aqui e tenho y aqui. Eu posso juntar isso. Não é como é que eu vou fazer isso? Eu tenho menos y mais meio y. A gente diz que isso aqui 0,5 é meio, tá? Tenho menos y mais meio y. Perceba, se você está devendo 1 e vai pagar metade, você vai ficar devendo quanto? A metade. Entenderam? Então vai ficar menos meio y. Entenderam? Pegaram? Conseguiram pegar? Eu vou estar menos 1 mais meio. Ficaria quanto? Você está devendo 1, você comprou R$1 na barraca do Zé. Está devendo R$1, você vai lá com 50 centavos e pagou. Vai ficar devendo quanto? 50 centavos. Dívida, a gente sabe que é negativo, não é? Então ficaria menos meio. Menos 0,5y. Bem tranquilo. Que isso é igual a 78. E agora? A gente sabe que eu tenho que deixar só o y e tem um 90 aqui. Eu posso passar esse 90 para o outro lado da igualdade. Se ele vai para o outro lado da igualdade, ele vai fazer o quê? Vai ter que mudar a operação. Aqui, qual é o sinal que está no 90? Não tem sinal. Se não tem sinal, ele é um valor positivo. Tranquilo? Quando é um valor positivo, a gente não é obrigado a colocar o sinal. Se for um valor negativo, ele tem que ter obrigatoriamente o sinal indicando que é um valor negativo. Então, se ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Óbvio, né? Então, ficaria assim. Menos 0,5y, que é igual a 78 menos 90. 78 menos 90, como é que eu faria isso? Você tem R$78 e quer comprar um produto de 90. Quanto é que você vai ficar devendo? Entendeu? Vocês relacionando isso com dinheiro, com compra, fica mais fácil de trabalhar com os números inteiros, os números negativos. Então ficaria 78 menos 90. Uma dica aqui, quando você tem um número menor subtraindo do maior, você pode fazer ao contrário, 90 menos 78 e obrigatoriamente colocar o sinal negativo, porque o 90 é maior. Tranquilo? Eu faço a operação 90 menos 78 e coloco o sinal negativo. Quando vocês fizerem essa operação aqui, 90 menos 78, vocês vão chegar em 12. Como é que eu sei que o 78 é menor, então vai ficar menos 12. Viu como é simples? Então, só que aqui, perceba uma coisa. Eu tenho menos dos dois lados da igualdade. Eu quero só o valor de y. O que é que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente ignorar e ir para o outro lado com o sinal. Quando eu fizesse essa divisão, eu ia ter menos 12 dividido por menos 0,5. Menos com menos, a gente sabe que na divisão é mais. Mas aqui, antes, eu posso simplesmente multiplicar toda a minha equação por menos 1. Então aqui eu estou multiplicando toda a minha equação. Quando eu multiplico os dois lados por menos 1. E agora vai ficar valores positivos. Menos 1 vezes menos 0,5y, menos com menos vai ficar mais. Quando eu estou multiplicando por 1, não vai alterar o meu valor. Então vai ficar mais 0,5y. E da mesma forma, o menos 12. Menos 12 vezes menos 1. Menos com menos fica mais, 12 vezes 1 dá 12. Então fica mais 12. Chegou a esse resultado. 0,5y é igual a 12. Viu como ficou mais fácil? Então, agora eu tenho 0,5 multiplicando y, que é igual a 12. Mas eu quero só o valor de y. Como é que eu faço para achar esse valor?
Se eu estou multiplicando de um lado da igualdade, eu posso passar para o outro lado com o quê? Com a operação inversa, a multiplicação, que no caso é a divisão. Então eu passo 0,5 para o outro lado. Então ele passa dividindo, beleza? Ficando da seguinte forma: y é igual a 12 dividido por 0,5. E agora, como é que eu faço essa divisão? Eu tenho um número natural dividido por um número decimal. Como é que eu faço isso? Perceba uma coisa. Eu estou dividindo 12 por uma metade. Uma metade. Como é que eu faço isso? Dividir 12 por uma metade. Se eu dividir 12 para uma pessoa, vai dar 12. E se eu dividir 12 para metade de uma pessoa? Como é que vai ficar? Então, 0,5 é a mesma coisa de eu escrever 1 sobre 2. Perceba aqui. 12 dividido por 1 sobre 2, não é? Que é a metade de 1? Então, divisão de fração, a gente aprendeu que eu conservo a primeira e multiplico pela inversa da segunda. Então, ficaria aqui. 12 sobre 1 sobre 2 é igual a 12 vezes 2 sobre 1. Por que 2 sobre 1? Porque inverteu a segunda. A minha segunda fração é essa, tá? Ficou 2 sobre 1. Então, é 12 vezes 2. 1 no meu denominador é 1. Todos os números têm 1 como denominador, não é? Então, 12 vezes 2 dá 24. Sobre 1, 24. Entenderam? Mas aqui eu vou dar uma dica para vocês. Sempre que eu for dividir por meio, pela metade, é só multiplicar por 2. Sério? Sério. Qualquer número que eu for dividir pela metade, é só multiplicar por 2. Porque faz sentido. Se eu vou dividir 12 para 1, vai dar 12. Se eu vou dividir 1 para 2, 12, então vou dividir também. Então vou ficar 12 vezes 2. Entenderam? Então o resultado aqui ficaria 24. Beleza? Bem simples. E agora a gente achou o valor de y. Qual o valor de x? Como é que a gente faz para achar o valor de x? Lembra lá que x é igual a 90 menos y? Então, o x vai ser igual a 90 menos 24. Foi o valor que a gente acabou de achar. 90 menos 24, isso é quanto? 90 menos 20 dá 70. 70 menos 4, 66. Entenderam? Então, x é 66. Isso significa o quê? Que eu tenho 24 moedas de 50 centavos e 66 moedas de R$1. Beleza? Colocando aqui no exemplo, no sistema, vocês percebem que isso acontece. Eu tenho x mais y igual a 90, vai ficar 66 mais 24, que é igual a 90. Beleza, atendeu. E na segunda, será que atende? 1 vezes 66 mais 0,5 vezes 24. Aqui, eu tenho 66, 1 vezes 66 dá o próprio 66. 0,5 vezes 24, aqui outra dica, quando eu estou multiplicando pela metade, eu estou simplesmente dividindo por 2. Então seria 12 aqui. Isso aqui daria 12 como resposta. 66 mais 12 realmente é 78. Então, isso aqui atendeu a essas condições. Beleza? Então vamos para outro exemplo. A soma de um número x com o dobro de um número y é menos 7. E a diferença entre o triplo desse número é x e o número y é igual a 7. Tá, mas como é que a gente mudaria isso? Perceba, a soma de um número x com o dobro de um número y é menos 7. Então ele está dizendo o quê? Que x, a soma de um número x, mais 2 vezes y é igual a menos 7. Tranquilo? E aqui ele ainda diz, e a diferença entre o triplo desse número x e o número y é igual a 7. Então ficaria da seguinte forma, o triplo, 3 vezes x, menos esse número y é igual a 7. Então aqui nós temos um sisteminha de equação com duas incógnitas e duas equações. Como é que a gente resolveria isso aqui? Vamos resolver pelo método da adição, tranquilo? Como é que a gente vai fazer isso? Perceba o quê? Se eu multiplicar aqui, eu tenho a minha primeira equação, certo? 3x menos y igual a 2. Eu estou vendo que o meu y está com sinais opostos. Eles estão com sinais opostos. Se eu juntar eles podem se anular. Mas aqui eu só tenho um y e aqui eu tenho 2y.
Eu posso multiplicar essa segunda equação por 2 para que não altere o resultado. Então, se eu multiplicar, eu multiplico em tudo, ok? Vou multiplicar 3x por 2 vai dar 6x, menos y por 2 vai dar menos 2y, e 7 por 2 que vai dar 14, ficando dessa seguinte forma, 6x menos 2y é igual a 14. E vamos resolver isso aqui agora pelo método da adição. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente faço a adição de todos os termos. Então ficaria assim, ó. Eu estou somando, coloquei a operação, coloquei o sinal para indicar e vou fazer a soma. X mais 6x fica quanto? 1x mais 6x fica 7x. 2y menos 2y fica 0, não é? Menos 7 mais 14, menos 7 mais 14 vai ficar 7. Então aqui eu fiquei só com essa equação. 7x é igual a 7. Qual é o valor de x? Qual o número que eu multiplicar por 7 que vai dar 7? Entenderam? Isso aqui então é o 1. Ficaria x é igual a 7 sobre 7, que é igual a 1. Beleza? E agora para achar o valor de y? É só substituir uma das equações. Então aqui, pegando a minha primeira equação, 1 mais 2y, que é esse 1? É justamente o x. Mais 2y é igual a menos 7. Colocando o y em evidência, passei 1 para o lado de lá. Ele mudou o sinal, ficou menos 1. Então aqui eu tenho 2y, que é igual a menos 7, menos 1. Beleza? Menos 7, menos 1, se você está devendo 7 e vai comprar mais R$1, vai ficar devendo mais R$1, vai ficar devendo quanto? Vai ficar devendo R$8. Beleza? Então ficou y igual a menos 8. Esse 2 que está multiplicando, eu posso passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então agora a gente conseguiu achar o valor de y. Y é igual a menos 8 sobre 2. 8 sobre 2 dá 4. Só que eu estou dividindo um valor negativo por um positivo. Menos com mais, na divisão fica menos. Então 8 dividido por 2 dá 4. O y é igual a menos 4. Tranquilo? Então, galera, é isso por hoje. Bons estudos e até a próxima aula.